Chegou a hora de conhecer as revelações de Deus para os nossos dias. Está no ar a advertência final. Saudamos a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, mais uma vez, juntos para estudarmos Apocalipse, capítulo 17. Nós estamos dando continuidade a esta série que revela a profecia da besta do Apocalipse. Já é o terceiro vídeo. Você que não assistiu, veja os 2 primeiros episódios no nosso canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Nós estamos abertos em Apocalipse capítulo 17 e na semana passada nós vimos quem são os 7 reis que eram representados pelas cabeças da besta. Eu vou pôr a imagem da besta na tela para você entender. Esta era a imagem que o profeta João viu lá no capítulo de Apocalipse 17 e ele relatou. Uma mulher sentada sobre uma besta. Mulher, quem é? Já estudamos. Põe na tela. Igreja Católica Romana. A besta, quem é? Põe na tela. O papado. Além dela, nós vamos ver agora quem são os 7 reis. Põe na tela. Primeiro rei, Pio XI. Segundo, Pio XII. Depois, João 23. Em seguida, Paulo VI. João Paulo I. João Paulo II foi o 6º. E Bento XVI foi o 7º rei. E a profecia em Apocalipse 17, verso 11, ela diz: E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Quando as pessoas leem, numa primeira vista rápida, o verso 11, elas dizem: então o 8º é Francisco, porque é o Papa que apareceu depois de Bento XVI. Só que a Bíblia não diz isso, porque ela diz assim, a besta que era e já não é, ela é dos 7. Vamos estudar com um pouco mais de profundidade essa parte, tá bem? No original grego, esta expressão é dos 7, ela se lê assim, ektum hepta. E o que é ektum hepta? Ektum hepta significa que pertence aos 7, é um deles. Inclusive, esta expressão não aparece só aqui no Apocalipse, ela aparece também no livro de Atos. E ali nós conseguimos entender melhor o significado dela ao lermos o texto. Convido você para abrir comigo em Atos, capítulo 21, verso 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então aqui é dito, Filipe era um dos 7. Neste caso, ele era um dos 7 diáconos que foram eleitos para trabalharem na igreja apostólica. A eleição dos diáconos aparece anteriormente no livro de Atos. Então nós vemos que quando fala ektum hepta, traduzido como é dos 7, significa ele é um daqueles 7 ali. Lá em Apocalipse 17, é dito que o 8º, ektum hepta, ele é um dos 7 anteriores. É por isso que Francisco não é, porque Francisco não é um dos 7 anteriores. Os 7 são Pio XI, Pio XII, João 23, etc., até Bento XVI. Qual deles seria o Papa da profecia? Essa pergunta pode ser respondida, graças a Deus. Em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos um relato da mesma besta de Apocalipse 17. Acompanhe comigo a leitura no verso 1. Pus-me sob a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma de Apocalipse 17. Só que em Apocalipse 13 nós encontramos algumas informações adicionais que nos ajudam a entender quem seria este 8º. Por exemplo, aqui eu tenho no verso 3 que a Bíblia diz: vi
uma de suas cabeças, João diz que ele viu uma das cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, uma das cabeças da besta foi ferida de morte. Para você não entender que isso aqui é só a pessoa ser ferida, né? E daí não acontecer mais nada, ela não morrer. No grego, que é o idioma original, esta ferida de morte, essa expressão, ela é a tradução do termo sphazo. E este termo sphazo, ele aparece em Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Convido você para ler comigo. Diz assim, João fala, olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Aqui ele diz que ele viu um cordeiro como havendo sido sphazo. Esse é o termo original, mas ele é traduzido como o quê? Como morto. Daqui nós entendemos o seguinte, quando aparece a palavra sphazo, ela está se referindo a alguém que morreu de verdade, de fato. Então, em Apocalipse 13, quando é dito uma das cabeças foi ferida de morte, foi sphazo, significa alguém que morreu. E quando a ferida foi curada, significa que ele apareceu como ressuscitado. Então, pode ser um dos papas até que já morreram? Claro, pode sim. Agora, qual deles seria? Olha, eu creio que Deus nos deixou na história pelo menos algo como uma pista. Por quê? Eu lembro que um dos papas, talvez você se lembre também, um destes papas da lista sofreu um atentado de morte e sobreviveu. Nós sabemos que isso não daria cumprimento à profecia de Apocalipse 13, mas seria uma coincidência muito estranha, não seria? O único papa que sofreu esse atentado e sobreviveu foi João Paulo II, na década de 80. Seria ele o homem da profecia? Ora, eu não poderia afirmar só com base neste evento, mas a Bíblia, ela nos dá outras evidências que são bem mais sólidas, e é estas que eu gostaria de compartilhar com você. Em Apocalipse 13, nos versos 17 e 18, a Bíblia diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Aqui a Bíblia nos recomenda a prestar atenção no nome da besta e no número do seu nome. Olha que interessante. E depois no verso 18 é dito para calcular este número a partir do nome, porque este número é número de homem. Então vamos montar o quebra-cabeça. Primeiro, é um homem, os papas são homens. Até aí, ok, fechou. Depois, é dito aqui o nome da besta. Então eu tenho que ver o nome dos papas. É interessante porque cada papa tem um nome oficial na língua oficial do Vaticano, que é o latim. E no latim as letras valem números. E aí você pode calcular, você vai somando o valor numérico das letras e você chega a um resultado. E quando você calcula a soma das letras dos nomes dos papas, de todos eles, de todos aqueles 7 anteriores, você chega a uma conclusão só. Só um deles soma 666. Vou colocar na tela para você o cálculo. Ali está. Ioannis Paulus Papa II. E a soma dá exatos 666. João Paulo Papa II. Seria uma coincidência que o nome dá exatamente este cálculo? Ou é a Bíblia nos revelando aquilo que vai acontecer? Pode ser uma aparição de Deus? Olha, isso eu posso te dizer que não, porque a Bíblia fala que a besta, em Apocalipse 17, verso 8, ela vai subir do abismo e vai à perdição. Se é alguém que vai à perdição, não pode vir de Deus, certo? Então vai ser algo do inimigo. Mas como vai ser? Vamos deixar para o próximo episódio, porque o nosso tempo aqui, estou vendo, já acabou. Fica com Deus, Deus te abençoe. Até lá.